Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre mais um padre apologista. Dentro da nossa lista de 15, esse será o segundo de 15. Vamos falar sobre Flávio Justino. Mas antes de prosseguir, só lembrar que essa playlist é de filosofia medieval e que esses padres apologistas, eles não se encontram nem na Idade Média e, a rigor, também não são filósofos. Eles estão na Antiguidade e sua maior preocupação é realmente com a religião cristã. Se nós estamos abordando eles aqui, é devido à sua enorme importância que eles terão no decorrer da Idade Média. Será a base do cristianismo e não há como falar em filosofia ou qualquer tipo de pensamento na Idade Média sem falarmos em cristianismo. Então, dito isso, vamos começar então a explicar rapidamente o pensamento de Flávio Justino. Ele nasceu no ano 100 e veio a falecer no ano 165. Então, com 65 anos de idade. Ele se inspirou, ele teve algum conhecimento realmente de filosofia, Platão e outros, e ele argumenta que o filósofo grego Platão, ele se inspirou, na verdade, em Moisés, e que o livro de Platão, o Timeu, teve como fonte o livro da Bíblia, Gênesis. E que tudo que há de bom na filosofia, toda aquela filosofia grega, greco-romana, tudo que há de bom na filosofia, veio da religião judaica cristã. Veja, já não é uma ideia tão original dele. Nós já temos isso dentro da filosofia judaica. Essa argumentação de que haveria uma espécie de roubo dos filósofos em relação ao pensamento judaico, e agora judaico-cristão. Então, segundo o pensamento de Justino, tudo que há de bom na filosofia veio da religião judaica cristã e que os cristãos são os únicos que possuem a verdade plena, a verdade revelada, que foi dada por Jesus, o Cristo. Que a filosofia estaria obrigatoriamente subordinada à religião cristã. E que a verdade na filosofia é verdade por estar de acordo com a fé cristã, e não com a razão. Olha só que coisa, tá? Se há algo verdadeiro na filosofia, não é porque esse algo está de acordo com a razão, não. É porque este algo está de acordo com a fé. Esse algo não contradiz a fé, está de acordo com a fé cristã. Ele entende, Justino, que os filósofos mais importantes seriam o Platão e os estoicos. Do primeiro, de Platão, ele há de destacar o mundo das ideias, ou, se preferirem, o mundo inteligível, e dos estoicos, o que ele há de chamar de logos germinal, e também as doutrinas morais dos estoicos. Gente, mais tarde iremos fazer vídeos específicos sobre esses filósofos, onde iremos desenvolver essas questões dentro dos filósofos. Aqui vamos nos ater somente ao pensamento de Justino. Senão o vídeo vai ficar amplo se eu tiver de explicar cada conceito de cada novo filósofo que eles vêm a participar. Então, voltemos. De acordo com Justino, não há diferença entre o cristianismo e a filosofia, nenhuma. Para o Justino, o cristianismo é mais um tipo de filosofia, só que é o tipo verdadeiro, tá? É a verdade. A única filosofia verdadeira é a filosofia cristã. Então ele não vê o cristianismo como uma religião, ele vê o cristianismo como uma filosofia, mais um tipo de filosofia. E, segundo ele, a única filosofia verdadeira seria o cristianismo. Ele identifica Jesus ao logos dos filósofos. Tudo que os filósofos greco-romanos vão falar em termos de logos, para ele será Jesus. E, a título de curiosidade, ele é considerado
tanto mártir, tanto santo pela Igreja Católica Apostólica Romana. E a sua festa litúrgica, a sua celebração, vinculada à suposta data do seu martírio, do seu falecimento, seria o dia 1º de junho. Eu falei em martírio porque, veja, ele foi denunciado. Na época, se você fosse denunciado como cristão, você seria julgado. E, no caso, você poderia sempre desmentir, tá, e se ver livre. Mas ele não fez isso. Então, em Roma, ele estava em Roma, ele foi denunciado, ele foi julgado, ele admitiu que era cristão junto com outros 6 discípulos que ele tinha, todos admitiram serem cristãos, e por causa disso ele foi condenado à morte. Havia escolha, ele poderia, diante do juiz, prestar oferendas aos deuses romanos e seria liberado. Não se tratava de uma perseguição explícita aos cristãos. Na época não havia esse tipo de perseguição, mas se você fosse denunciado como tal, você seria julgado, podendo ser condenado. E no caso ele foi condenado à morte, foi decapitado, justamente pelo crime de ser cristão, e junto com ele, como eu já falei ainda há pouco, 6 dos seus discípulos, que também confessaram o crime de serem cristãos. Os cristãos na época, inclusive, por Roma, eram considerados ateus, porque eles negavam todos os deuses de Roma. E a acusação se baseava mais no ateísmo por parte deles. Bem, gente, este é Flávio Justino, filósofo do II século. Espero que tenham gostado da exposição desse filósofo apologista. Se inscrevam no canal para continuarem recebendo informações sobre novos vídeos. E deixem seu comentário se vocês estão gostando. Tá bom, meus amigos? Então, até mais e tudo de bom.